Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom com vocês? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje vai ser uma aula ao vivo. Essa aula ela pertence ao nosso grupo de mentoterapia para prosperidade, que já está em andamento. E eu resolvi abrir ela, e fazer ela aberta ao vivo com vocês aqui hoje, porque eu acho que a informação que eu quero compartilhar é importante para todo mundo e é muito legal. Eu quero começar a abrir a mente, explodir a mente de vocês com informações mais profundas, que realmente fazem a diferença para mudar os paradigmas, para mudar as crenças, para expandir a consciência. Então, eu vou passar aqui hoje para vocês algumas informações para quebrar crenças que a gente já traz, que são crenças sociais que a gente traz e que nos impedem de expandir a consciência. Então, primeiro eu vou começar polarizando uma água com energias super boas de autoconfiança, de expansão, de liberdade, de desapego. Então, quem quiser polarizar a água, pode pegar um copinho aí pra vocês, que eu vou daqui a pouquinho já polarizar. Vou esperar um pouquinho mais pra ver se mais alguém entra. E aí eu vou polarizar. Então, enquanto isso, vão pegando a aguinha de vocês, que já já eu vou transferir aqui a energia da água que eu já fiz, uma mistura de energias que eu já fiz do copo de vocês para ajudar na expansão de consciência. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar esse vídeo gravado aí por uma semana no máximo, para as pessoas conseguirem acessar, mas quem acessar hoje, eu ativei um gradeamento para todo mundo que acompanhar ao vivo, Não importa se for inteiro ou se começar um pouco mais tarde, mas para todo mundo acompanhar ao vivo, um gradeamento com a mesa multidimensional arcturiana para aumentar a frequência. Então, na hora que vocês entrarem aqui no vídeo, mentalize, eu aceito receber, as frequências enviadas por mim aqui, para vocês nesse momento, para vocês receberem, então, acessarem, fazer um download dessas frequências, para aumentar a frequência de vocês, aumentar a vibração, e um outro gradeamento para limpar tudo aquilo que impede vocês de expandir a consciência. Limpar, desapegar, Limpar os apegos e aqueles medos que a gente tem de modificar as nossas crenças. Então, são essas duas ativações foram feitas para todo mundo que assistir aqui ao vivo. Bom, vamos começar então polarizando a água. Quem tiver a aguinha, eu tenho aqui uma garrafa que eu já fiz uma polarização para mim, eu já fiz uma mistura de energias aqui. E quem quiser receber essas energias que são várias atualizações, vários downloads que eu botei aqui que facilitam a expansão da consciência, para modificar a autoimagem, para modificar a autoconfiança, para modificar a autoestima, que é o que mais importa para a gente conseguir mudar o nosso mindset. Então, quem tiver com um copinho aí, bom dia, gente. Quem tiver com um copinho aí já pode segurar nas mãos, que eu vou polarizar essa água. E quem chegar depois, no final, pode voltar ao início do vídeo para polarizar também. Vamos lá. Vamos polarizar, então. Eu transfiro a energia dessa água para o copo ou garrafa na mão de qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo em qualquer dia, em qualquer tempo. Ok, aguinha polarizada, podem tomar, tá? Porque ela abre a consciência. E eu vou tomar também. Vamos começar, tá? Depois outras pessoas assistem. Quem for chegando, assiste o começo mais tarde, vai ficar gravado. Bom, o que eu quero conversar aqui com vocês hoje faz parte, então, das aulas do nosso grupo de mentoterapia para prosperidade. Nesse grupo tem uma parte que eu dou informações, que a gente faz uma conversa ali, para que as pessoas possam expandir a consciência, quebrar as crenças delas, expandir a consciência.
E num segundo momento tem o tratamento terapêutico, que aí não vai ter aqui, né? Mas tem o tratamento terapêutico com as diversas tecnologias arcturianas e outras que eu uso aqui, para que as pessoas consigam modificar a abundância financeira. É um grupo específico para abundância financeira. E a gente chegou num momento lá no grupo que eu achei legal compartilhar as informações dessa aula com todo mundo, porque eu acho que são pensamentos e informações que eu já tinha faz muito tempo, mas que eu não estava integrado ainda dentro de mim. E com o passar do tempo eu fui atendendo as pessoas e observando padrões de comportamento, e eu quero compartilhar com vocês por que as pessoas não conseguem expandir a consciência delas. Apesar de tentarem muito, de fazerem muito curso, de fazerem muita terapia e assistirem um monte de vídeo, lerem um monte de coisa, porque o que trava, o que impede esse processo de acontecer? Porque se vocês souberem por quê, vocês podem contornar isso, né? E destravar aí essa questão da expansão de consciência. Como vocês sabem, a expansão de consciência para mim é o aumento da vibração energética, mas é principalmente o acesso ao nosso eu interior, à nossa consciência superior, que lá permite que a gente resolva todos os nossos problemas. Essa consciência que todo mundo tem, mas pouca gente consegue acessar, ela tem a resposta para todos os problemas da nossa vida. Hoje em dia, quando eu me deparo com algum desafio, qualquer desafio, por menor que seja, às vezes eu estou dirigindo, eu paro o carro, respiro fundo e me conecto. Não, eu vou acessar nesse momento a minha consciência superior e eu quero saber a resposta, né? Para fazer o download dessa resposta. E vem. Cada vez a gente vai treinando mais, expandindo mais a consciência, e esse acesso fica mais automático e a resposta sempre vem, tá? Então, expandir a consciência, para mim, é resolver todos os problemas da vida, é ter prosperidade, é parar de sofrer, é parar de alimentar a dor dentro de nós, é ser mais feliz, é ser mais leve e mais próspero. Então, mais e mais e mais a cada dia, dentro do tempo de Deus, né? Porque a gente tem um tempo do universo fazer as coisas, mas quando a gente expandiu a consciência, a gente sabe que vai acontecer, então a gente não fica ansioso, não fica agoniado, tá? Então, primeiro eu quero compartilhar com vocês a máxima de todo o trabalho de desenvolvimento pessoal, seja feito por terapeutas, por mentores, em cursos, livros, todo mundo que trabalha com desenvolvimento pessoal, que trabalha com a melhoria, né, dos aspectos do ser, trabalha, na verdade, com expansão de consciência, né? Só usam talvez termos diferentes. E a máxima que todo mundo usa para então entender e atuar na vida de qualquer pessoa, qualquer curso que vocês comprarem, gente, vai usar essa máxima aqui, que é: os pensamentos ou aquilo que tu acredita, as tuas crenças, ela gera emoções, né? E aquilo que tu sente, as tuas emoções, geram ações. E as ações que tu tens constroem a tua vida. Então essa é a máxima da cocriação da tua realidade. Como que isso funciona, né? Por exemplo, se a gente tem pensamento de que ganhar dinheiro é difícil, eu tenho essa crença, né? Ganhar dinheiro é difícil. Então, na minha mente, toda vida que alguém fala sobre dinheiro, eu penso, nossa, difícil, né? No automático, às vezes, a gente nem percebe. Quem se auto-observa começa a perceber, tá? Então, ganhar dinheiro, o pensamento vem, nossa, ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil. Toda vez que você vê alguém com uma vida bem-sucedido, alguma pessoa rica, te dá inveja. É um sentimento que tá lá e a gente às vezes fala que é inveja branca, né? Porque a gente não quer o mal da pessoa, só que a gente gostaria de ter aquilo que a pessoa tem. A inveja vem dessa crença de que ganhar dinheiro é difícil. Então, eu não sou capaz, né? A crença é que a gente não é capaz de ganhar o dinheiro, então a gente sente a inveja do outro. Ou seja, um pensamento, uma crença gerou um sentimento de inveja, né? E esse pensamento, essa crença gera ações. Porque se eu acho que ganhar dinheiro é difícil, eu acredito que ganhar dinheiro é difícil, e toda vez que alguém falar pra mim, nossa, vamos lá, vamos ser rico, vamos fazer alguma coisa pra aumentar a sua prosperidade, o que eu vou pensar? Eu não quero ser tanto dinheiro assim. Eu vou paralisar as minhas ações, né? Porque pra mim, ganhar dinheiro é muito difícil, dinheiro dá muito trabalho, então eu falo, não, eu vou ganhar um pouquinho aqui de dinheiro só pra pagar minhas contas, né? Pra viver sossegado e tá bom. E aí a pessoa faz o mínimo, ela age o mínimo necessário para sobreviver.
Só que sobreviver e esse mínimo necessário nunca é suficiente para gerar sossego na vida da pessoa. Ela sempre vai ficar preocupada com dinheiro, porque ela trabalha o mínimo para ganhar aquele tantinho que ela precisa naquele momento. E aí se ela sonha coisas maiores, porque a gente fica aí imerso 24 horas em propagandas, em coisa arada, né? Que oferecem pra gente uma vida diferente. E se a gente sonha isso, a gente não consegue ter. Porque a gente trabalha sempre pro mínimo. Então, um pensamento gerou um sentimento, que gera um sentimento de incapacidade, que gera um sentimento de inveja. São vários sentimentos que geram a partir de uma crença, né? E que gera a falta de ação ou ação de forma desfocada, tá? Então essa é a máxima. Todo mundo que trabalha com curso, com terapia, com mentoria, com desenvolvimento pessoal, com holismo, todo mundo trabalha dentro dessa máxima. E ao atender as pessoas, o que eu percebo tem gente que trabalha atuando nas crenças das pessoas, né, para modificar as crenças dela. Tem gente que trabalha atuando nas emoções. Tem gente que trabalha atuando no comportamento, nas atitudes. E, por exemplo, a terapia holística, ela trabalha muito nas crenças e nas emoções, e pouco no comportamento. A mentoria, ela trabalha muito nas crenças e nas atitudes, e pouco nas emoções. O coaching, por exemplo, trabalha muito nas atitudes, e menos nas emoções e nas crenças, tá? Então, todo mundo trabalha uma variação disso aí. E eu vejo que mesmo as pessoas vindo para terapia e a gente fazendo técnicas de liberação de crença e às vezes de liberação emocional e até dando dicas de mudança comportamental, algumas pessoas elas ficam travadas no processo de expansão de consciência. Elas não conseguem modificar ali, né? E o que eu percebi que tem essas pessoas em comum? Que na verdade, olhando para o geral, né, da população, a população 90%, 95% talvez, é formada por pessoas que têm paradigmas diferentes. Então eu vi que o que sustenta a crença da pessoa? É uma coisa maior, é uma coisa mais profunda, que sustenta a crença, emoção, atitude, que sustenta essa tríade, né? Que são os paradigmas que ela tem. Quando eu aprendi sobre paradigmas, eu aprendi que paradigmas eram um conjunto de crenças. Mas o paradigma é muito mais do que isso. O paradigma, ele sustenta todo um conjunto de crenças. O paradigma é a visão de mundo que a pessoa tem. Os paradigmas são o jeito que a pessoa enxerga a vida, o mundo. Se a pessoa enxerga o mundo como um lugar escasso, como que ela vai limpar as crenças de escassez? Sempre vão vir novas. Ela vê a vida de forma escassa. Ela vê que tudo falta em todos os lugares. Então, não adianta limpar crenças de escassez se a pessoa tem um paradigma de escassez. Então, o jeito que a pessoa enxerga o mundo é muito importante para ela decidir quais são as crenças que ela vai aceitar na vida dela. E olha só que interessante, na história da humanidade, né, a gente tem uma evolução dos paradigmas. Teve uma época na humanidade que a gente acreditava que só existia o nosso planeta. Nós não sabíamos que existia o universo, por exemplo, que não existia nada além. O nosso universo, a nossa perspectiva de vida era... nós vivemos todos aqui, né? Isso, a gente olhava para o céu e terminava ali. Aquilo ali é o limite do mundo e do universo. O centro do universo era o ser humano, porque nós éramos a raça mais evoluída desse planeta. Então aqui nós somos o centro do universo. Então o universo inteiro gira em torno de nós. O egocentrismo era muito alto. A gente não conseguia conceber nada além disso. E hoje, olha só, né? A gente já sabe que existem trilhões de galáxias. Cada galáxia tem trilhões de planetas. E eu acho que todo mundo acredita que pelo menos deve haver vida fora da Terra. Isso é o mínimo que hoje todo mundo já acredita. Né? Apesar, a gente sabe que a ciência não conseguiu comprovar nada ainda, mas a gente sabe, lá no nosso interior, que é uma questão de tempo. Porque a gente conhece trilhões de galáxias, com trilhões de planetas. Então, olha a quebra de paradigma, né? Naquela época lá, o homem achava que ele era o centro do universo. Então, era todo mundo, o egocentrismo era muito forte. Com essa mudança, a gente já começa a perceber que nós não somos o centro do universo. O ser humano não é o centro do universo. Então, o egocentrismo dilui. É muito... olhando para a sociedade hoje, a gente percebe muito essa
briga interna das pessoas em tentar manter o ego. Muita gente não é desse planeta, eu acho que ninguém, né? Mas a gente percebe a vida, as pessoas tentando manter o ego, a briga interna, de manter o egocentrismo, mas já com um paradigma diferente, um paradigma nascendo aí de que não existe isso. Tá? Então a visão de, imagina, olha o quão importante essa quebra de paradigma foi. Imagina que hoje alguém diga para vocês que o que todo o universo inteiro, que a gente chama de Deus, não sei, a energia primordial, tudo isso é apenas um fio de cabelo de, um buraco lá não sei aonde. De um fio de cabelo de um outro ser. É esse tipo de quebra de paradigma que foi para a sociedade humana entender que existe mais planetas além dele. Então seria isso, se alguém dissesse para vocês, não, Deus não existe. Porque tudo que tu acha que é Deus ou que é o universo inteiro, é apenas um fio de cabelo de alguém. Nossa, a pessoa que acredita que o universo é isso que a gente vive, simplesmente, né, desaba, não pode ser. Né? Inicialmente a gente tenta segurar aquelas crenças que sustentam o nosso paradigma atual. Então, mudar os paradigmas é muito importante para a evolução consciencial. Sair da Matrix, exatamente. O paradigma é o que as pessoas chamam hoje de Matrix. Quando vocês ouvirem falar por aí, saia da Matrix, é isso. Desconstrua os paradigmas atuais, porque a evolução da população, ela se dá através da desconstrução de paradigmas antigos e construção de paradigmas novos. E aí, existem pessoas que são pioneiras, que na cabeça delas já é um pouco mais aberta a novos paradigmas e elas aceitam mais facilmente os paradigmas novos, né, o jeito de ver um mundo novo, e aí aprendem crenças novas e vão difundir isso tudo por aí, que é o caso de vocês tudo que estão aqui comigo, né? E de mais um monte de gente aí que hoje em dia cada vez mais cresce, esse povo que está querendo mudar, porque já percebeu que o paradigma que a gente vive hoje, a nossa visão de mundo, não serve mais para ser feliz e para trazer prosperidade. Então é preciso sim desconstruir para construir. Lúcia está me ajudando aqui com várias palavras para eu ir falando para vocês. Obrigada. Bom, então a gente viu a história do mundo aí, a gente vê que os paradigmas vão sendo desconstruídos, né? E dentro da minha percepção, do que eu observo aí, atendendo clientes e estudando, que já faz muito tempo que eu faço, né? Acho que faz mais de 7, 8 anos que eu comecei a estudar isso e foi a primeira vez que eu tive contato com essa coisa de quebrar paradigmas e com conceitos, com paradigmas diferentes. Eu percebi que, apesar de eu saber disso há muito tempo, eu não vivia isso. E é por isso que, por exemplo, no meu Instagram, eu não falo de paradigmas diferentes. O que eu falo ali são os mesmos paradigmas que a sociedade já aceita hoje, né, com umas pitadinhas de coisa, de informação a mais. Mas, por exemplo, essa tríade aí que eu falei no início, né, de crença que gera emoção, que gera ação, a psicologia usa hoje. Isso é amplamente estudado já dentro dos cursos da universidade. Então, teoricamente, não tem nada de novo. A população é que não conhece, em geral, né? E aí, eu percebi que para quebrar paradigma é preciso apresentar novas coisas para as pessoas. Apresentar uma nova forma de enxergar o mundo para as pessoas. E eu resolvi, né, começando a partir de agora, compartilhar com as pessoas aqui no meu Instagram um jeito diferente de enxergar a realidade. Porque a partir disso foi que eu obtive a minha expansão de consciência, e ela nunca acaba, a gente sempre está num processo de cada vez mais e mais e mais, né? E foi a partir daí que eu comecei a destravar e melhorar, e foi a partir daí que eu comecei a acessar a minha consciência de prosperidade, né? Consegui acessar esse lugar de onde eu tô me sentindo próspera, e aí as coisas vêm a cada um no seu tempo, mas cada vez mais e mais e mais, não desce mais. Porque uma vez que tu expande a consciência, não dá para voltar. A gente fica num momento muito grande, num tempo muito grande naquela oscilação ali, né? Consciência expandida, consciência contraída, consciência expandida e contraída. E aí só chega um momento que tu vai expandindo. E aquela parte lá inferior tu não acessa mais, né? E eu percebi que existiam pelo menos 4 paradigmas que são essenciais de serem desfeitos, quebrados
e reconstruídos, desconstruídos para reconstruir, que são pelo menos esses 4 paradigmas que influenciam demais a nossa vida hoje, a sociedade, tanto a gente como pessoa, quanto como sociedade. Então, o que eu percebi é que todos os meus clientes que chegam com problemas para serem solucionados, querendo clareza, querendo transformação pessoal, querendo ajuda, né, para dissolver crenças, querendo ajuda para transformar sentimentos, todos eles estavam imersos em 4 paradigmas que eu olhei para o resto da sociedade, para os meus amigos, para as pessoas na rua, para a televisão e para vários lugares. Eu observei que todo mundo está imerso nesses mesmos paradigmas. E que, mais importante, as pessoas que tinham prosperidade, que eu conheço, né, que têm já prosperidade, que estão vivendo de forma mais leve e que estão vivendo de forma próspera e principalmente gente feliz, né? Porque quando a gente vai acessando uma realidade diferente, a gente vai percebendo que a vida é cada vez mais e mais e mais feliz, mais e mais e mais leve. Eu vi que essas pessoas não tinham esse paradigma. Essas pessoas tinham um paradigma diferente. Todas. Por isso que elas conseguiam acessar realidades diferentes da vida. E esses 4 paradigmas principais que a gente precisa quebrar são, na minha opinião: 1. Vitimismo. Todo mundo vive imerso no paradigma de ser vítima do universo. Todo mundo que me procura para fazer terapia holística, eu, durante muito tempo, apesar de terapeuta, né, me escondi em diversas situações atrás desse paradigma de ser vítima, porque é muito confortável esperar que uma outra pessoa ajude a gente a sair da nossa zona de conforto, né, a curar a nós mesmos, e isso não acontece. Só que assim, a nossa sociedade fomenta isso, né? A gente escuta isso todos os dias. Todas as religiões fomentam o vitimismo, porque sempre vem um salvador, alguém que é acima, né, da pessoa, um padre ou um pastor ou, sei lá, um guru que sabe que vai salvar aquele povo ali. Tem muito estímulo da religião, estímulo da política, gente. Todos os políticos querem que a gente pense que é eles que podem salvar nós, que é eles que podem resolver o problema do Brasil ou do mundo. Então, a estímulo político, estímulo social, porque é muito mais fácil, nossos parentes, os nossos amigos, é muito mais fácil apontar o dedo quando alguém te irrita, quando alguém comete alguma atitude que tu não gosta, do que eu entender por que eu tô recebendo aquilo de outra pessoa. Então, esse paradigma, talvez, para quem nunca escutou, fala disso, é o mais difícil de quebrar. Porque é muito difícil, né, a pessoa assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade sobre todos os seus atos. Tudo que acontece na nossa vida é nós que criamos, tudo. Né? É muito difícil as pessoas entenderem isso, porque isso traz culpa. Então, se eu sou responsável por tudo que tem na minha vida, eu vou me sentir culpada. E a gente não consegue entender a diferença entre autorresponsabilidade e culpa. A autorresponsabilidade é assim: fiz isso errado, ok, então agora o que eu posso fazer diferente e eu vou arrumar, eu vou reconstruir. A culpa é, nossa, fiz isso errado, não acredito que eu fiz isso errado, enchi batata, nossa, eu sou a pior pessoa, sou uma pessoa horrível porque eu fiz isso errado, não acredito. A culpa trava, a autorresponsabilidade expande e a gente não consegue entender essa diferença. Então, esse paradigma do vitimismo é um dos primeiros que a gente precisa quebrar, se não o primeiro, que a gente precisa quebrar para começar a expandir a consciência. E só entender racionalmente já é um começo. Que a gente não deve se colocar nessa posição. Entender racionalmente, todo mundo começa por aí. Com o tempo, você vai se sentindo autorresponsável. E aí você vai vendo o mundo de outras formas. Vai expandindo a consciência e vai vendo o mundo de outras formas. O primeiro passo é só entender racionalmente o porquê, né? Que a pessoa não é vítima do universo. Por que eu tenho responsabilidade? Tem muitas explicações diferentes, tá? Mas isso fica para uma próxima vez. Vamos lá para o segundo paradigma importantíssimo que precisa ser quebrado. O paradigma da morte. Quando a gente pensa que a nossa vida continua para sempre, ela é eterna, a vida da consciência, ela é eterna,
a gente é obrigada a agir de forma diferente na nossa vida, a planejar de forma diferente na nossa vida, a ter atitudes, pensamentos e crenças diferentes. Hoje, eu sei que não existe a morte. Não do jeito que a gente aprendeu, pelo menos. O paradigma precisa ser ressignificado, entendeu? E como eu sei disso, ninguém me diz, eu não acredito nisso, eu sei disso, vivenciando as experiências, né? Eu converso com espíritos, ou eu converso com consciências, com os arcturianos, como que eu vou entender, como que ainda na minha mente ia caber espaço para eu achar que não existe nada além dessa vida material. Não tem como, tá? Então eu sei hoje que a morte não finaliza uma história de uma consciência, né? Inclusive, de acordo com as minhas crenças, que ficar para outro, só para dar uma pitadinha para vocês, continua tudo igual. A gente trabalha, a gente descansa, a gente se diverte, tudo ainda depois da morte. Mas isso é só para dar uma curiosidade. Fica para um outro dia. Então, eu sei disso. Só que, e aí como é que eu penso, né? Na minha vida. Tu acha que eu vou planejar a minha vida para essa existência? O que é mais importante? Quais são os meus valores agora que eu sei disso? Porque houve uma época que eu não sabia, né? Os meus valores mudaram completamente quando eu desconstruí esse paradigma, porque eu comecei a pensar no então, se eu vou viver para sempre, o que eu preciso fazer com essa vida? O que precisa, né? Por que eu tô aqui? Por que a gente veio aqui viver essa vida, então? Daí eu comecei a descobrir para que serve a vida aqui na Terra, a encarnação, né? E eu comecei a agir de acordo com esse paradigma. Mudou completamente os meus valores. As minhas dores ficaram pequenas, menores, porque eram todas dores imediatistas. Todas dores que a morte, entre aspas, resolveria, né? Então eu comecei nesse mundo muito por causa do dinheiro. Eu queria ter mais dinheiro, eu queria me dar bem, eu queria conseguir me libertar financeiramente. Então esse foi o meu motivador inicial. E aí quando eu comecei a entrar nesse novo paradigma, eu percebi, nossa, o dinheiro quando eu morrer vai embora, né? Então eu comecei a olhar para outras coisas também, porque a gente precisa dessa experiência, né? Ela tem validade, por isso que a gente está aqui. Mas eu comecei a olhar para outras coisas, diminuir o peso das minhas dores mundanas, vamos dizer assim. Tá? Então esse segundo paradigma da morte mudou a minha vida. Quando eu comecei a entender que a vida continuava. O terceiro paradigma, que é super importante de quebrar, o paradigma da escassez. Sim, isso é um paradigma, é uma visão de mundo. A gente olha para o mundo e acha que o mundo é escasso. A gente aprendeu que existe competição e que existe escassez. A gente aprendeu que no mundo só quem tem dinheiro é quem tem acesso. E que o dinheiro era restrito a determinadas condições. A gente não tem a fórmula do dinheiro? A fórmula do dinheiro no mundo hoje, no paradigma atual, é fazer faculdade, estudar um monte, depois entrar na melhor faculdade, ter uma ótima profissão, juntar, né, ganhar mais do que ganha, juntar dinheiro e investir. Investir e ganhar mais, investir e ganhar mais. Essa é a fórmula que a sociedade hoje nos dá para ganhar o dinheiro com o nosso paradigma de escassez. Só que só quem pode entrar na faculdade ou quem pode abrir um negócio, porque é uma outra opção, né? Só quem pode fazer isso é pouquíssimas pessoas que têm acesso a isso, né? Então é uma competição ferrenha. Por que é pouquíssimas? Porque só os melhores vencem. A crença, né? Lá que a gente estava falando no começo. E quando só os melhores vencem, a escassez é criada. Porque quem que pode ser melhor? Ou talvez meia dúzia, né? Porque é um de cada grupo, talvez. E só aqueles que podem vencer e ganhar dinheiro. E só aqueles que podem ter as coisas. Então, todo paradigma de escassez está pautado nessa crença aí de competição. Né? Nessa crença de que só os melhores conseguem. Porque, é claro, todo mundo quer ser melhor. E olha só, a gente não quer se desfazer dessa crença de escassez. Do paradigma de escassez. Porque a gente quer ser o melhor. Quando a gente não se desfazer da necessidade de ser melhor do que o outro, a gente vai conseguir quebrar as nossas crenças de escassez. Mas é primeiro necessário se desfazer desse paradigma. Mas dá muito prazer, né? Imediato. Ser melhor do que o fulano que é menos evoluído.
o fulano que não tem a consciência expandida, o fulano que não consegue, não ter, espírito de porco, que não consegue realizar ações. Então a gente se sente bem, o ego se sente bem de ser melhor. Então esse é um paradigma que precisa ser quebrado, senão a gente não acessa as crenças de abundância, porque a abundância está para todos e não precisa ser o melhor para receber. Isso, a gente só consegue receber a abundância quando a gente entender que a gente não precisa ser nada para receber a abundância, basta apenas existir. Então esse é um paradigma grande. E por último, o paradigma que para mim é o mais difícil de ser quebrado, e é o paradigma que por si só, se fosse quebrado, resolveria todos os outros que eu falei aqui e todos os outros paradigmas limitantes que existem, é o paradigma da separação. Se nós conseguíssemos compreender que não existe eu e você, e o cara lá no Japão também não existe essa separação, e que todos somos a mesma consciência, isso é bizarro de pensar, né? Quando eu escutei isso a primeira vez, que todo mundo está ligado através do universo, através da consciência universal. Se nós conseguíssemos compreender que tudo na vida é conectado, que todos estamos conectados, realmente compreender, tá? Não é só saber. Porque hoje a gente repete muito, todo mundo está conectado, todos somos um. Você já não viram essa frase? Todos somos um. Todos estamos interligados. A gente fala isso, mas a gente sabe isso? A gente acredita nisso até. Primeiro, tem pessoas que nem acreditam, que nem sabem que isso pode existir. Segundo, tem pessoas que já começam a acreditar, né? Que eu falei lá, o início da transformação é mudar o racional. E terceiro, é saber que existe. Para saber, a gente precisa acessar um nível aí de consciência já um pouco mais expandida, para a gente se sentir parte do todo. E a gente se conecta com o que eu chamo de eu superior, e esse eu superior não sou só eu. Mas olha só que bizarro, porque assim, como assim? Eu vou perder toda a minha identidade, então? As pessoas pensam, né? Se todo mundo acessando o seu eu superior, e o seu eu superior não é só seu. Seu eu superior é seu e de, sei lá, quantas pessoas, talvez todas. Dependendo do conceito de eu superior que a gente tem, né? E quando a gente acessa essa consciência expandida, a gente começa a perceber que a informação que tem lá, todo mundo pode acessar. Por quê? Porque é a mesma consciência. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a dissolver o ego. É nessa fase que a gente começa a dissolver aquela coisa do ego. Porque hoje a nossa mente, o nosso CPF, né, o nosso nome Easy de Aguiar tem curso, se identifica com o nosso ego, aqui, né, só com a separação. E a gente não consegue se identificar com o todo. A gente pensa que vai perder a identidade. Nós vamos nos perder, nós vamos, sei lá, transformar em estrelinha. Se nós não fôssemos uma pessoa sozinha, né, uma pessoa única. Então a gente tem muita dificuldade de compreender a separação e a unicidade, esse paradigma. Então esses 4 paradigmas, eles são os maiores bloqueadores da expansão de consciência. E, olha que interessante, a sociedade, o mundo, ele fomenta esses 4 paradigmas, para que a gente continue pensando que a gente é vítima, que na morte acaba tudo, que o mundo é escasso e que a gente é tudo separado, que não tem nada a ver um com o outro. Então, quebrar isso, modificar isso é muito difícil, porque a gente recebe estímulos constantes todos os dias, de todas as pessoas à nossa volta, desses paradigmas antigos. Só que hoje já tem muita gente acessando uma nova visão de mundo, em que não existe vitimismo, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Presta atenção, eu não sou culpado, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, tudo que eu acesso do outro, que o outro me trata, tudo que eu acesso das fatos que acontecem comigo, tudo que eu acesso, eu que sou responsável, porque o outro, ele tem várias facetas e eu acesso a faceta dele que me cabe naquele momento, né? Então não é o outro que me trata mal, é eu que estou me tratando e eu acesso aquilo no outro. Isso é um paradigma para ser quebrado. Eu sei que não é simples assim,
Mas hoje já tem pessoas que aceitam, que perceberam que ao aceitar isso é libertador, porque tu consegue expandir a consciência num grau muito mais rápido. Esse paradigma quebrado, tu vai expandir a consciência 100 vezes mais rápido, tá? Mas é preciso quebrar mesmo, sentir mesmo. Esse é o principal foco do meu trabalho dentro das terapias. É quebrar esse paradigma do vitimismo, para as pessoas pensarem. E elas têm uma assim, ó, uma expansão de consciência quando elas fazem um processo terapêutico por causa disso. E elas, caramba, realmente eu posso resolver quase todos os problemas da minha vida só quebrando esse paradigma. Olha só. Tem muita gente já que acredita que a vida é eterna e continua eterna, ou pelo menos que continua por trilhões de anos, não sei. Eu nunca cheguei no final, né? Mas tem já muita gente que vive nesse paradigma e aí as dores da vida material diminuem, sei lá, uns 20 vezes. Porque se a tua vida é eterna, por que eu vou dar tanto peso para as dores materiais, tá? Tem muita gente vivendo no paradigma de abundância. Muita gente. Vocês veem aí muita gente ensinando os outros já a como viver nesse paradigma de abundância. Então, as pessoas já acessam isso. E elas provam que elas têm esse paradigma de abundância. E na abundância é sempre mais e mais e mais. Não volta. Não diminui. Tá? Quem tem a mente próspera, quem tem a mente abundante, tem mais e mais de tudo. Não é só dinheiro, tá, gente? A gente tem que melhorar tudo para ter abundância. Todas as partes da vida. Relacionamento, saúde física, saúde emocional, autoestima, alimentação, exercício físico, dinheiro. Tudo vai aumentando um pouquinho de cada lado. Vai aumentando um pouquinho de cada, e eles vão aumentando juntos. Isso é abundância. Em todas as áreas. Um pouquinho de cada. Tu não consegue ter um monte de dinheiro e ser próspero. Ou tu vai aumentando um pouquinho de cada, de tudo na tua vida, e aí tu vai ser próspero, que no final tu vai ter um monte de tudo. No final não, porque não existe final, sempre vai crescendo mais, tá? Olha o universo, é infinito de crescimento. Né? Então tu sempre pode crescer mais. Chega uma hora que o dinheiro perde totalmente o valor na tua vida. Perde totalmente o poder. Porque tu sabe que o dinheiro é só uma troca. A minha energia atrai tudo o que eu quiser na minha vida. Hoje eu já percebo que para ter realmente um salário ali, um valor fixo, não é o único jeito de acessar toda a prosperidade do mundo. Aconteceu muita coisa na minha vida que eu nem tinha dinheiro assim, tanto dinheiro, e eu fui impulsionada. E aí, a partir daquilo ali, eu mudei a minha mente e acessei mais dinheiro. Mas antes, eu precisei receber coisas antes de ter o dinheiro. Então, a gente começa a perceber, chega uma hora que a gente começa a perceber que o dinheiro não é o único acesso, não é a única forma de acessar toda a abundância do universo. Tá? E aí, ele vai perdendo o poder na nossa vida. Então, as pessoas já quebraram essa crença de escassez, esse paradigma da escassez. E por último, que eu acho que é o mais difícil e é o último a ser quebrado, o paradigma da separação. A gente vê pessoas como iluminados, né? As pessoas não são iluminadas, gente. Qualquer um pode quebrar o paradigma da separação e se tornar uma pessoa que sabe que ele é essa pessoa aqui, mas ele é uma consciência expandida também. Qualquer um pode acessar, eu achava... Quando eu escutava muito o Hélio Couto, não sei se vocês conhecem o Hélio Couto aí. Bem lá, uns 7 anos atrás, quando eu comecei, foi ele que começou a abrir a minha mente, né? Escutar, mas tem várias pessoas hoje que falam sobre isso. E eu via ele como uma pessoa, meu Deus, esse cara deve ser um iluminado, um enviado de Deus. Pode ser um novo Chico Xavier, sei lá, um novo Sri Satya Sai Baba, ou um Mahatma Gandhi, deve ser um Mahatma Gandhi encarnado, eu pensava dele. Por quê? Era uma coisa assim, tipo, ele era tão acima da minha realidade, as crenças dele, os paradigmas dele eram tão acima da minha realidade, que eu pensava que isso era coisa de pessoa iluminada, de, sei lá, do Buda mesmo. Só que eu comecei a perceber que não. Hoje eu conheço várias, na minha vida, no dia a dia, que acessam essa consciência de unicidade. Tá? E não são pessoas estranhas, e nem que pararam de comer feijoada, e nem que pararam de, sei lá, ir na balada, ou que pararam de fazer tudo que gostam para ser essa pessoa, assim, zen e iluminada. Não precisa. Isso é um paradigma, isso é uma crença completamente limitante. Ai, se eu for iluminada, eu não posso fazer mais nada, que é legal agora, não posso ter prazer nenhum de outro planeta. Né? E só tem que fazer coisas zen, só tem que fazer coisas boas para a humanidade, tem que fazer caridade para todo mundo. Não é isso, gente, não é isso. Tá? Esqueçam. A gente pode se conectar totalmente com a nossa consciência,
vai promover uma mudança incrível na nosso amor incondicional, naquilo que a gente consegue doar de amor pro outro, sim. Mas tu não precisa deixar de fazer nada que tu gosta pra poder fazer isso, tá? Então já existe pessoas que quebraram isso aí. Bom, acho que é mais ou menos isso o que eu queria passar pra vocês hoje. Eu vou montar um grupo de tratamento, de mentoterapia para tratar desses 4 paradigmas, pra gente quebrar esses 4 paradigmas, conforme eu trabalho, que eu gosto de trabalhar, que é modificando a mente através de apresentar novos paradigmas, de apresentar novos conceitos. Então a gente tem conversas aí para explodir a mente. E depois, tratamento terapêutico com as tecnologias arcturianas. Gente, os ETs são incríveis, porque a consciência deles é lá, né? Lá, eles não enxergam. É até difícil para eles entender nós. Porque nós somos tão abaixo da consciência expandida deles. Então, eu vou fazer um mês pra gente conseguir quebrar esses 4 paradigmas. Vai ser um mês de 4 sessões, né? Vamos dizer assim, 4 encontros. Em cada encontro nesse, a gente vai ter conversas aí para quebrar de cada desses paradigmas: vitimismo, morte, escassez, separação. E depois da conversa vai ser feito um tratamento terapêutico para vocês acessarem aquela quebra ali, né? Então, com as tecnologias arcturianas, vários, e aí o tratamento do dia vai ser de acordo com o que foi intuído aí por eles mesmos, tá? Então eu vou liberar aí pra gente começar no mês que vem, em novembro, vai custar R$ 149,90, esses 4 dias de atendimento, que na verdade vão durar um mês, e aí durante aquele mês vocês vão ter suporte, e vai ter algumas outras coisas também durante o mês aí que a gente vai fazer, para promover expansão de consciência, tá? Pra gente poder explodir finalmente, esses paradigmas aqui, e iniciar aí uma outra etapa, tá? Então, depois eu vou colocar mais informações aí no Stories, não vou me alongar aqui. E era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, pode contar aí para mim, ou pode me mandar depois no privado, vocês que sabem, eu adoro conversar sobre esse assunto. Eu fico me perguntando por que eu não explodi isso antes. Olha a autocobrança, né? A gente sempre fica naquele receio, pra te ver, né? Anos fazendo cursos, um monte de tempo fazendo terapia, atendendo cliente, e mesmo assim a autocobrança e ainda a gente se coloca numa posição de não querer mostrar realmente as nossas crenças para os outros. Isso é forte, esses paradigmas são fortes. Mas eu acho que chegou o momento de a gente começar aqui nesse perfil, começar a realmente fazer a diferença na expansão de consciência das pessoas. Porque dentro desses paradigmas que eu falei pra vocês, é muito difícil de atuar até com as terapias. As pessoas vêm se sentindo vítimas, né? Morrendo de medo da próximo mês não ter dinheiro para pagar as contas. Ou morrendo de medo da escassez. Eu tendo medo de tudo. É muito difícil trabalhar com as pessoas que vivem nesse padrão de pensamento. Então eu resolvi abrir um pouco isso, para que a gente comece a elevar a expansão de consciência, né? Elevar o nosso patamar aí, para acessar as terapias. Hoje eu faço uma sessão de terapia para mim, de qualquer uma das minhas terapias, e eu vejo resultado com uma sessão. Se eu quero, por exemplo, a minha autoimagem, que eu estava trabalhando aí essa semana, eu fiz um atendimento, já começou a explodir coisa, que nossa, eu vejo assim, vejo assim. No segundo atendimento já começou a dissolver aquelas coisas, e no terceiro atendimento já não tem, porque quando a gente acessa um patamar de vibração, tudo flui muito fácil, vai muito rápido, tá? Então, é isso aí que eu tô pretendendo agora modificar, beleza? Então nós vamos acessar aí a partir do dia 5 de novembro, eu vou começar esse grupo, mas eu vou colocar mais informações ali no meu Instagram, depois, em um outro momento. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa live, que vocês tenham gostado, eu vou deixar ela salva aqui por algum tempo ainda, acho que uma semana. E a gente volta a se encontrar, me coloquem pra mim lá nos comentários dessa live ou nos directs se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, se vocês acharam importante. E a gente vai continuar aí esse trabalho de explodir essas crenças, de expansão de consciência, porque agora é o momento de mudança, o momento de modificar, de transformar. Tá bom, gente? Muito obrigada por todos aparecerem aqui, pelas interações, gratidão, até mais.